Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, no seu coração, na sua casa, no seu lar, na sua família. Que as turbulências das notícias e das situações em que encontra o país e que se encontra o mundo não venham atingir o seu coração, mas que você possa estar voltado para Cristo, tendo como Cristo o seu verdadeiro amigo. Quando nós botamos a nossa confiança no ser humano aqui na Terra, nós estamos correndo sérios riscos. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Deus, quando nós temos Cristo como nosso verdadeiro amigo, tudo correrá muito bem para a nossa vida. Então é importante que nós tenhamos amizades. E eu queria falar hoje sobre amizades e suas influências. O que as amizades podem nos influenciar? As amizades podem nos influenciar em muitas coisas. Se nós tivermos boas amizades, nós seremos influenciados para o bem. Se nós tivermos péssimas amizades, nós seremos influenciados para o mal, para a maldade, para a perversidade, para tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa vida. Amizades podem favorecer a nossa vida, amizades podem favorecer a nossa caminhada, amizades podem favorecer a nossa vida de uma forma positiva. Né? Então, se nós queremos ter boas amizades, nós queremos ter uma vida tranquila, uma vida quieta, nós tendo bons amigos vai influenciar bastante. E é preciso que nós saibamos selecionar ou escolher os nossos amigos. É por isso que o salmista, no Salmo de número 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar na roda dos escarnecedores, assentar na roda do escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba, aquele que critica, é aquele que difama o Evangelho de Cristo, é aquele que é contra o Evangelho de Cristo, é aquele que é contra Deus, aquele que, se você for falar para ele alguma coisa, ele zomba de você, ele não aceita a sua fala como servo de Cristo, ele não aceita a fala daquilo que você vai transmitir, que está contido na Bíblia, na palavra de Deus. Ele quer escarnecer. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso não quer dizer que nós não temos que sentar na empresa com os nossos amigos, ali bater um papo com eles. Isso não quer dizer que nós não podemos participar de uma festa na empresa, onde estão os amigos, e não tem nada a ver. Isso não quer dizer que talvez você não possa jogar uma bolinha com os amigos da empresa ou da escola, mas desde que você não faça parte na íntegra dessas amizades, desses envolvimentos que podem trazer negatividade para a sua vida, no sentido de conselhos, de comportamentos. Agora, se você for influenciá-los, a coisa fica um pouco diferente. Porque quando nós temos amigos para influenciá-los com o Evangelho de Cristo, com o nosso comportamento, com a nossa vivência, aí as coisas são diferentes, porque nós estamos levando-os para uma vida melhor, nós estamos levando para um comportamento melhor, para abrindo os olhos deles, para que eles possam ter uma diferença na vida, que eles possam ter uma vida saudável, uma vida equilibrada. Então, veja bem, as amizades e as suas influências. Não tenho inveja dos ímpios, não tenho inveja dos homens malignos que queiram estar com e nem queiram estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam de maldade. Os seus lábios falam maldade. Veja bem, Provérbios 4,
16. Não é? E nós precisamos compreender que nós não podemos ter inveja e nem conviver com os ímpios, porque os seus ensinamentos, as suas falas, as suas conversas, são conversas que levam-nos para a perdição, para caminhos maus. Muitas pessoas hoje estão enveredadas no álcool, enveredadas nas drogas, enveredadas em tantas coisas por causa de amizades. As amizades influenciam. Os bons costumes podem nos influenciar para o bem, mas os maus costumes influenciam-nos para a tristeza, para a amargura. A Bíblia registra histórias de amizades duradouras, nas quais a lealdade, a dedicação altruísta eram a tônica do relacionamento como tal. Então, a dedicação forte, a qual alguém tem para o bem, leva-nos para o bem, tende-nos para o bem. Abraão e Melquisedeque eram um chefe tribal e um sacerdote do Deus Altíssimo. Tinham boas amizades, tinham boas influências, estavam bem acompanhados. Nós precisamos no dia de hoje, nos tempos de hoje, ter boas amizades. Né? Boas amizades podem nos ajudar. Não me lembro agora o texto, porque neste momento vai surgindo o texto em nossas mentes, lembrança em nossas mentes, mas a Bíblia diz: é melhor o amigo perto do que o irmão longe. Quando nós temos um amigo que é mesmo amigo nosso e está perto de nós, ele está sempre pronto para nos ajudar, porque é um amigo verdadeiro. Tudo que nós precisamos nestes tempos presentes é ter amizades verdadeiras ou sermos amigos verdadeiros. Quando nós somos amigos verdadeiros, nós estamos influenciando alguém a também ser nossos amigos verdadeiros, a fazer parte de uma amizade sincera, uma amizade positiva, uma amizade correta, uma amizade que não vem por interesses. Não é? Quando nós somos, quando alguém é rico, eu tenho uma boa posição, ele é fácil ter amigos, porque as pessoas querem estar ao lado daquelas pessoas que têm boas influências, sempre comendo churrasquinho, sempre estando junto. Por quê? Porque é uma amizade interesseira, né? Mas nós precisamos ser amigos não interesseiros e precisamos também ter amigos não interesseiros. E para isso é preciso que nós filtremos aí os nossos relacionamentos. Que amigos nós temos? Quais são os nossos amigos? Qual a influência, qual nós estamos trazendo para os nossos amigos? Nós estamos ensinando a eles, através da nossa vida, nós como cristãos, como sal da terra, estamos influenciando os nossos amigos a quê? Qual a influência que nós temos trazido a eles? Eles têm visto em nós alguma coisa diferente? Ou para nós, ou nós para eles tanto faz como tanto fez? É importante que a amizade influencie. É importante que a amizade chame a atenção. Não é? Nós, principalmente, que devemos ser luz do mundo e sal da terra, precisamos influenciar ao ponto de haver um interesse. Não é? É tão bom termos amizades. Eu procuro a todo custo cultivar as minhas amizades, respeitar as minhas amizades e fazer com que elas tenham conhecimento de algo bom que está em mim, que é Cristo Jesus. As amizades as quais eu tenho, que não têm ainda o conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus, eu tento levar, não uma religião, né? Às vezes nós queremos pregar a nossa religião, a nossa igreja. Não, nós temos que pregar Cristo. É Cristo quem liberta, é Cristo quem salva. Então, as amizades tendem a influenciar-nos para o bem ou para o mal. Se elas influenciam para o bem, nós estamos lucrando com isso, porque nós estamos cativando pessoas para o bem. Noemi e Ruth, outro exemplo bíblico, não é? Uma sogra e uma nora que viviam sendo boas amigas. Tinham boas amizades super interessantes. Ruth, porém, respondeu, veja bem, em Ruth 1,16. Ruth, porém, respondeu: não insta comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Uma amizade
que cativou, né? Uma amizade que cativou nora e sogra. Estavam juntas, né? As pessoas falam tanto mal das sogras, até piadas, muitas piadas das sogras, e as sogras devem ser para nós boas companheiras, né? Noemi e Ruth tinham ali duas amizades ali excelentes, e não podiam deixar uma outra, onde quer que uma estivesse, a outra também estaria. Eu me lembro quando eu era jovem, aí, adolescente, eu tinha um amigo que onde um estava, o outro também estava. Ao ponto de quando eu chegasse primeiro em um determinado lugar, alguém já perguntava, cadê o fulano? Onde está o fulano? Ou vice-versa. Porque nós tínhamos uma amizade bastante aconchegada, estávamos sempre juntos. Onde um estava, outro estava. Dividíamos opiniões, dividíamos ideias, falávamos de muitas coisas. Tive também um outro amigo bastante forte, que veio a perder a sua vida recentemente, na cidade de Porto Feliz, e nós, onde quer que um estava, o outro também estava, viajávamos juntos, íamos para os congressos juntos, participávamos de estudos bíblicos juntos, estávamos sempre juntos. Isso é de extrema importância, respeitar um ao outro, respeitar as suas ideias. Agora, quando as ideias, quando os palpites são palpites que não condizem com a honestidade, com a dignidade, com a palavra de Deus, quando os amigos e os palpites dos amigos são palpites que contrariam os ensinamentos bíblicos, nós precisamos selecionar os nossos amigos. Nós precisamos separar e ter amigos que nos influenciem para o bem, que nos influenciem para coisas boas. Isso nós estamos falando de amigos próximos. Aí nós podemos ter os colegas, né? Os colegas de escola, colega de trabalho, mas o amigo mesmo é aquele que nós andamos juntos, chamamos em nossa casa para jantar conosco, chamamos para tomar um café conosco, um lanche. Isso é um amigo que está sempre próximo e precisamos ter esse amigo. Jonatas e Davi, o filho de um rei que foi fiel amigo de quem poderia ser rival. Jonatas e Davi, né, estavam sempre juntos, eram amigos verdadeiros, amigos que influenciavam um ao outro. E a boa amizade faz com que as pessoas de fora olhem para nós e tenham uma noção de que é ser amigo. Porque o mundo lá fora não sabe o que é ter uma amizade verdadeira. O mundo lá fora tem amizade para participar de alguma coisa que a pessoa tem, no caso dos seus bens ou alguma coisa assim. Eu ouvi até um amigo dizendo que ele não construiria uma piscina no seu quintal porque ele ia adquirir muitos amigos. As pessoas viriam ali por causa da piscina, mas não pela sua vida normal, pela sua companhia para estar com ele. Então Ruth e Noemi eram sogra e nora super amigas. Davi e Jonatas eram super amigos, estavam sempre juntos. Onde quer que um estava, outro também estava. A alma de Jonatas estava ligada à alma de Davi, né? Eram super amigos. Paulo e Silas e o carcereiro Filipos, prisioneiro que se tornaram amigos de seus algoz. Em Atos capítulo 16, 34, nós podemos ver que eles estavam juntos e até o levou para comer em sua casa, né? O carcereiro até o levou para comer em sua casa. Então, levando-o à sua casa, lhe pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Esse é o carcereiro que levou Paulo e Silas para a sua casa e se tornaram amigos. Tentaram ali, daquele momento difícil, daquele momento de turbulência, daquele momento crítico, fazer ali amigos. Por quê? Porque entenderam que aquele momento em que eles viveram difícil, que Paulo e Silas estavam vivendo, o carcereiro não tinha muito a ver com isso. Não foi o carcereiro quem deu a ordem, a voz de prisão. O carcereiro estava ali para cuidar deles, para tomar conta deles, né? Mas foram alcançados por esse laço de amizade. Cultivar amizade é muito bom. Eu tenho sempre procurado, aqui onde nós moramos, sempre ao redor, sempre na igreja, sempre onde quer que andemos, cultivar amizade.
E às vezes as pessoas não dão valor à amizade. Você quer ver uma pessoa dar valor à amizade? É quando ela está fora do seu país ou fora da sua terra. Qualquer pessoa que se aproxima dela, se ela tiver alguma carência, se ela precisar de algum apoio, ela cultiva logo uma amizade. Porque a amizade é algo que pode colaborar para a nossa vivência, pode colaborar para o nosso bem, para o nosso bem-estar. E quando nós desprezamos uma boa amizade, nós estamos desprezando, às vezes, um grande apoio moral, um grande apoio espiritual, né? Se for uma pessoa que vai nos dar conselhos espirituais. Tem pessoas que não dão importância para a amizade, né? Ele tem um amigo, mas ele não respeita, ele desonra, ele não dá atenção devida, ele não é companheiro, né? Eu tenho aqui um amigo, desde que cheguei aqui nessa cidade, tem um amigo que é muito, muito amigo mesmo, né? E ao ponto de me emprestar carros para viagens, ao ponto de colaborar de tantas outras formas, de estar sempre em nossa casa. Isso é uma amizade saudável. E nós precisamos dessas amizades. Amizades do mundo são amizades que nós devemos ter para pregar o Evangelho de Cristo, para anunciar a salvação a eles que ainda não conheceram, se não conheceram, né? Depois nós vemos também Atos 18, verso 2, Priscila e Áquila e Paulo, fabricantes de tendas, né? Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas, uma profissão comum que gerou amizade duradoura. Áquila era um judeu que, por causa de um edito de Cláudio, foi obrigado a sair de Roma com a sua mulher. Cláudio era o quarto imperador romano. Então eles tiveram que sair da sua cidade e fizeram uma excelente amizade com Paulo e Silas e tiveram também ali trabalhando, onde Paulo, para ajudar no seu ministério, foi trabalhar com Priscila e Áquila, fazendo ali tendas para ajudar no seu ministério. Priscila era mulher de Áquila, né, como nós estamos vendo aqui, e Paulo era o gigante apóstolo, o homem de Deus, o homem chamado por Deus, o homem que estava à disposição do Evangelho, sempre trazendo palavras de boas novas, com o intuito de sofrer por amor a Cristo. Até mesmo quando o Senhor Deus mandou que ele fosse pregar, que Ananias fosse pregar para Paulo, no caso Saulo, né? Saulo foi ouvir Saulo foi atendido por Ananias em sua casa e estava ali cego. E o Senhor Deus mandou Ananias ir até Saulo para pregar o Evangelho, para trazer a ele boas novas. Saulo, que era perseguidor dos cristãos, depois passou a ser pregador do Evangelho. E Ananias foi até ali, pregou o Evangelho a Saulo, e Saulo se converteu, e até o seu nome foi mudado. Então, veja que a aproximação de alguém, quando nós nos aproximamos de alguém, nós nos aproximamos e devemos nos aproximar com o intuito de colaborar, com o intuito de trazer aquela pessoa para uma posição melhor. Se ela está numa posição de risco, se ela está numa posição crítica, nós devemos nos aproximar para que tentar ou pô-la em uma posição segura, onde ela possa estar melhor. Isso é ter ou buscar uma boa amizade. Amizades, elas devem ter o interesse de colaborar e nunca o interesse de subtrair. A amizade deve ter o interesse de levar o conforto, de levar a alegria, de levar a felicidade, de levar algo que aquela pessoa está precisando. E aí eu volto a dizer, nós como mensageiros de Cristo Jesus, como evangelistas de Cristo, que cada um de nós devemos ser, quando aproximamos de alguém, devemos levar a ele aquilo que ele mais precisa. O que uma pessoa mais precisa hoje? Talvez você diga, aquela pessoa estava precisando de um acolhimento, aquela pessoa estava precisando de um apoio físico também. Essas coisas são importantes. Nós precisamos nos aproximar também para isso. Mas algo que nós podemos levar para alguém hoje de extrema importância e que não pode faltar no coração de ninguém é o Evangelho de Cristo Jesus. Levando o Evangelho de Cristo Jesus, ele com certeza passará a entender muitas coisas. E a palavra de Deus nos diz
que o apóstolo Paulo diz que nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se nós levarmos Cristo a uma pessoa que está passando aflição, necessidade, é claro que também precisamos, Tiago diz, se nós chegarmos para o aflito, para o necessitado, e disser, vai em paz, Deus vai te abençoar, isso nós estamos devendo para aquela pessoa. Porque nós, se temos condições de ajudá-la naquilo que ela precisa, precisamos ajudar. Agora, o evangelho precisa ser pregado, porque ela vai mudar de vida, ela vai receber a transformação do Espírito Santo, e ela vai alcançar os seus objetivos, ela vai entender até mesmo como administrar os seus bens, como administrar o seu pouco. A pessoa, quando é alcançada pelo Evangelho de Cristo, ela passa a ter e usufruir e usar e utilizar da sua inteligência. Porque a Bíblia ensina, e também a palavra de Deus diz, se alguém tem falta de entendimento, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago nos disse isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas se a pessoa está lá fora no mundo, perdido, não conhece a Cristo e vive uma vida completamente fora do cabo, se ela não conhecer o Deus que dá sabedoria, se ela não conhecer alguém que possa lhe trazer entendimento, aonde buscar a sabedoria, aonde buscar o entendimento, ela pode ficar perdida, ela não sabe aonde buscar inteligência. E ela tenta fazer as coisas ao seu modo, ela luta para ser uma pessoa digna, mas não consegue, porque ela não tem entendimento. E o Espírito Santo de Deus está sempre pronto para dar entendimento a quem buscar, a qualquer um. E a palavra de Deus diz que Deus não nega sabedoria a ninguém. Então nós precisamos buscar sabedoria até mesmo para aproximar de alguém, tendo ali uma boa amizade, para que nós possamos levar aquela pessoa alguma coisa de extrema importância para o coração dela. Não podemos aproximar de alguém e deixá-lo, despachá-lo com a alma vazia, com a mente vazia, com o coração vazio. Quando nós nos aproximamos de alguém, como Jesus estava reunidos ali com os discípulos, e eles estavam com fome, não tinham o que comer. Ele disse, eu não posso despachá-los com fome, eu tenho que dar alguma coisa. Aí tinha lá os peixinhos, tinha lá os pães, e foi multiplicado. E quando foi multiplicado, todos se alimentaram. Aí ele falou, bom, agora eu posso dispensá-los. Nós, como servos de Cristo Jesus, não podemos aproximar-nos de alguém e deixar com que essa pessoa se disperse, se afaste de nós, sem ter a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Portanto, precisamos conquistar amigos para que possamos também ter a oportunidade de levar o Evangelho. Se você quer pregar o Evangelho, o primeiro passo é ganhar a amizade da pessoa. Às vezes nós não ganhamos, não conquistamos amizade e chegamos já falando do Evangelho, a pessoa já se espanta conosco, não quer saber daquilo, mas se nós fizermos primeiro amizade, nós vamos ter a oportunidade de falar do amor de Cristo. Eu me lembro que lá em Portugal nós tínhamos um cão, era um pastor alemão, e eu fiquei sabendo de uma pessoa que poderia adestrar o nosso cão. E isso eu usei como chamarisco. E a pessoa se aproximou de nós e começou ali a adestrar o nosso cão, e nós começamos a ministrar o Evangelho para ele. Ele ficou muito interessado, depois trouxe a sua esposa, trouxe a sua filhinha, e nós pregamos, falamos do amor de Cristo. Hoje eles estão alicerçados em Cristo, firmes. Tudo começou com uma amizade, tudo começou com um bate-papo, com uma conversa, E é tão importante nós buscarmos alguém que possa ser alcançado pelo Evangelho. Se nós temos o Evangelho e somos tão satisfeitos com o Evangelho, e sabemos que o Evangelho para nós é tudo. Ontem mesmo eu ministrava na igreja e dizia que não entendo como que as pessoas deixam do Evangelho e vivem uma vida comum lá fora. Uma pessoa que já esteve dentro, já esteve ouvindo a palavra de Deus, já esteve vivenciando o Evangelho e de repente abandona por tudo e por nada, sem nenhuma motivação. Porque não há motivos para nós deixarmos o Evangelho. Principalmente nós que não somos perseguidos, temos liberdade de viver o Evangelho,
temos liberdade de vivenciar o Evangelho, de praticar o Evangelho. Não há porquê nós vivermos ou deixarmos de seguir a Cristo. Não tem motivo. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a peste, o perigo, a espada, a nudez, nada disso pode nos separar de Cristo. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar alicerçados em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. E estando nós alicerçados, estamos nós na rocha, temos condições de estender a mão para aquele que está caído, para aquele que está na lamaçal. Nós estamos com os nossos pés firmados na rocha. Temos condições de estender o braço para aquele que está numa posição crítica, doentia, né, caminhando para a perdição, para a condenação eterna. Vamos cultivar amizades para que nós possamos pregar o Evangelho. Amizade é algo extremamente importante para nós. Convidar uma pessoa para tomar um chá em nossa casa e ali começarmos um gesto de carinho, de amizade, trazendo aquela pessoa à luz do Evangelho. E aquela pessoa vai passar a ter uma visão diferente. Saulo estava cego em sua casa. E o Senhor Deus chama Ananias e fala: Ananias, vai à rua chamada direita, encontrarás lá um homem por nome Saulo, um perseguidor do Evangelho. E ele se encontrava cego. E quando ele ouviu a palavra, caíram dos seus olhos como que escamas. Né? Será que nós não teremos o prazer de ver alguém que está cego passar a ter uma visão? Será que nós não temos o privilégio de ver alguém que está cego e passar agora a enxergar as coisas de Deus? Alguém que não conseguia compreender o Evangelho, alguém que não conseguia sequer ler a Bíblia e tirar algum proveito para a sua alma, e nós agora trazemos o Evangelho a ela, e ela passa a ver, passa a ter uma luminosidade, passa a ver as cores do Evangelho, passa a compreender o que é o Evangelho, o que o Evangelho traz para a sua alma. Tudo isso pode ser fruto, pode ser início de uma boa amizade. Tudo isso pode ser, a porta pode ser uma amizade, uma conquista, aproximar-nos de alguém com o intuito de levar a palavra de Deus que transforma os corações. Você tem amizades, você tem pessoas próximas de você. Será que você tem falado do amor de Cristo para essa pessoa? Os seus amigos de escola, de faculdade, de trabalho, seus amigos de rua, aonde quer que você esteja. Quem sabe eles estão olhando para você e vendo em você uma vida transformada, uma vida liberta. Quem sabe eles pensam em sua cabeça: eu queria ser como essa pessoa, eu queria ter a vida que essa pessoa tem, eu queria ter a liberdade que essa pessoa tem. Este casal que eu citei, que se aproximaram de nós, ela dizia: eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Veja que é uma pessoa que estava sedenta pelo Evangelho. Quantas pessoas estão ao nosso lado também que estão sedentas pelo Evangelho? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, quando nós nos aproximarmos de alguém com o intuito de levar o Evangelho, estamos ganhando. Né? Jesus falava do Evangelho, transmitia o Evangelho da paz para todos, prostituta, leprosos, né? Todas as pessoas que ele aproximava, ele se aproximava com o intuito de levar uma transformação, de levar algo que era muito importante. A água, como aquela mulher samaritana. Eu tenho a água que, se você tomar, se você beber desta água, você nunca mais voltará a ter sede. Veja que estratégia Jesus usou para ela. Você nunca mais voltará a ter sede. E ela perguntou: mas como? O poço é fundo, tu não tens com que tirar. Aí Jesus começou a trazer uma palavra de vida, uma palavra que saciou aquela sede daquela mulher. E ela foi embora e anunciou a Cristo para todas as pessoas que estavam ali. Alegria, né? Alegria. Nós às vezes conversamos com as pessoas, trocamos ideia, falamos de muitas coisas, e aquela pessoa no seu íntimo, no seu coração, talvez está perguntando: eu queria tanto mudar de vida e não consigo. E às vezes as pessoas não têm coragem de falar, não têm coragem de se abrir, não têm coragem de pedir a você, ela está quase pedindo a você: fala para mim do amor de Cristo,
fala para mim do Evangelho, né? E nós nem nos preocupamos com isso. E às vezes até pensamos que se formos falar no Evangelho para um amigo já conquistado, nós vamos perder a amizade. Como perder a amizade? Não. Os nossos amigos precisam saber qual é a nossa posição diante de Cristo. Os nossos amigos precisam saber quem somos nós diante de Cristo, não é? O homem pós-moderno ainda deseja desfrutar de amizades sinceras, estáveis e desinteressadas. Né? As pessoas de hoje querem amizades. Né? E não é amizade do Facebook, do WhatsApp, amizade do Instagram, não. Essas amizades aí que nós falamos, eu tenho 3.000 amigos. Né? Se você precisar dele um dia, você vai procurá-lo e ele fala, nem te conheço. Mas a amizade física, pessoal, aí nós conseguimos fazer uma boa amizade, aí nós conseguimos conquistar. O Facebook, o Instagram, qualquer parte virtual, nós podemos aproveitar para fazer isso que nós estamos fazendo agora, dialogar à distância, né? Por exemplo, eu tenho a Carol Reis, que está lá em Portugal, nos ouvindo, né? E Deus abençoe o seu casamento, Carol, fez aniversário esses dias do seu casamento, que Deus abençoe grandemente. Então, são amizades que nós vamos conquistando e cuidando para que nós possamos manter sempre. Cuidar do amigo, cuidar da amizade é algo muito importante, porque nós estamos fazendo com que a amizade seja uma amizade duradoura. Aqui, e é aqui onde o povo de Deus pode fazer a grande diferença e causar impacto na sociedade. Quando nós temos uma amizade sábia, uma amizade inteligente, uma amizade que não seja interesseira, nós estamos sendo luz. Aquela pessoa vai dizer, poxa vida, eu tenho tantos amigos, mas eles vêm até mim por causa do que eu tenho. Eles vêm até mim para pedir alguma coisa. Mas este amigo, ele está comigo e não pede nada. Este amigo está comigo e não busca nada daquilo que eu tenho. Então, esta pessoa vê que há uma amizade sincera. E nós precisamos transmitir às pessoas amizades sinceras. Amizades sem nenhuma falsidade, sem nenhum interesse. Aliás, eu costumo brincar que nós devemos ser muito interesseiros nas nossas amizades, interesse em levar o Evangelho de Cristo. Né? Os crentes devem ser amigos interesseiros, aproximar de alguém com a intenção de, quando houver uma oportunidade, quando houver uma brecha, ele vai falar do amor de Cristo. Isso é uma amizade bonita e que nós precisamos ter. Ter amigos para ser socorridos. Né? Amigos que estão sendo sucumbidos pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pela idolatria. E nós nos aproximamos dele com a palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de sabedoria, uma palavra de salvação, sobretudo. E nós vamos ver depois estes amigos firmados em Cristo, e é como você plantar uma árvore e colher os frutos dela. Você vai se alegrar de tal maneira, tão gostoso quando você ganha alguém para Cristo, para o Evangelho de Cristo, e passa a ser a sua ovelhinha, né? O seu discípulo amado. Você vai trabalhar com ele, vai levar o Evangelho a cada dia, vai trazer o crescimento espiritual, vai tirar as dúvidas do seu coração, vai sentar com ele a qualquer momento e explicar a palavra de Deus, e essa pessoa com certeza vai crescer no Evangelho de Cristo e vai ser alguém que Cristo acolheu, que Cristo abraçou por sua causa, porque você deu a ela a oportunidade de ouvir o Evangelho. Você se aproximou dela com o desejo de pregar o Evangelho. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi isso que Jesus disse, né? E nós precisamos também mostrar para o mundo que nós somos discípulos de Cristo Jesus, quando nós aproximamos das pessoas com o intuito de levar o Evangelho. Veja bem que Jesus disse, João, Evangelho de São João, eu perdi aqui o texto, mas ele disse o seguinte, nisso todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, nós estamos mostrando para o mundo que nós somos discípulos de Cristo Jesus, né? Um sinal distinto do cristão é o amor, amando os nossos amigos, seus amigos. E olha que amar amigo é mais fácil do que amar o inimigo, né? Amar o amigo é mais fácil de amar aquele que não é o nosso amigo. Paulo e Silas, eles estavam ali amando o carcereiro, eles estavam amando aquele que estava para chicotear, para fazer cumprir as suas ordens do seu chefe maior. Mas eles até foram jantar, até foram comer na casa do carcereiro. Isso é um amor perdoador, né? E às vezes nós somos ofendidos, somos afetados por alguma situação crítica, mas nós precisamos continuar amando, porque quando nós amamos, nós estamos demonstrando o amor de Cristo, e o mundo estará vendo Cristo em nós. O mundo estará vendo que em nós há a luz de Cristo, que em nós há o amor de Cristo derramado em nossos corações. O mundo precisa ver isso. E quando nós estamos dispostos a cultivar amigos com a intenção de levar o Evangelho de Cristo, nós estamos trazendo uma pessoa para Cristo Jesus. Amizades e suas influências. As influências podem trazer males para a nossa vida, se forem más influências. As boas influências trarão crescimento espiritual para a nossa vida. Cultive um amigo, seja um influenciador de boas conversas, de bons diálogos. Diga a essa pessoa que Cristo ama, traga o ensinamento do Evangelho para ela, e você com certeza vai ser galardoado por isso, e vai ser uma pessoa extremamente feliz, porque conseguiu ensinar, conseguiu trazer o Evangelho a um coração que estava tão angustiado, e você nem sabia, porque às vezes nós aproximamos de alguém, aquela pessoa está sorridente, aparentemente está super feliz, mas o seu coração às vezes está apertado, porque quem não conhece o Evangelho de Cristo, quem não conhece Jesus na íntegra, é uma pessoa triste, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa amargurada. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, meus amigos. Fique na paz do Senhor Jesus, onde quer que você esteja, procure conquistar um amigo e levá-lo a Cristo. Convide um amigo a Cristo. Há um cântico em nossa igreja que diz: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém me falou, né? E você tem oportunidades de falar do amor de Cristo e às vezes está deixando isso passar de uma forma tão triste. Passar. E você não para uma pessoa para falar do amor de Cristo. Não chama uma pessoa para tomar um chá, um café na sua casa, para comer uma bolacha junto. Não importa, fazer alguma coisa para que você possa cativar a amizade. E quando você cativar a amizade, você possa lançar Cristo no coração dessa pessoa. Deus te abençoe grandemente. Quero orar com você ainda. Deus, Pai de misericórdia, de amor, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter boas amizades. Ajuda-nos, Senhor, a ter amizades que possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Ajuda-nos a aproximar daquelas pessoas deficientes, aleijados, paralíticos, espiritualmente falando, que estão completamente desesperadas, sem nenhuma esperança, e que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, através de mim, através de uma outra pessoa, através daqueles que já conhecem a Ti, que nós possamos despertar para as amizades que possam trazer ou ser influenciadas pelo Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querido irmão, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma excelente tarde, um excelente início de noite. Fique na paz.